Vamos tomar um café? Um café com muita história? Esse é saboroso. Olá! Se você está visitando esse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Adolfo de Mendonça Júnior, o Adolfão, do canal do YouTube Café com História do Adolfão. Sou professor e pesquisador. Aqui você vai encontrar videoaulas de História do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e também para vestibulandos. E também alguns vídeos debatendo questões políticas do mundo contemporâneo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo. Socialismo, comunismo e socialismo real. Nesta videoaula, exploraremos as principais correntes do socialismo, desde o socialismo utópico de pensadores como Saint-Simon e Fourier, até o socialismo científico de Marx e Engels. As diferenças entre socialismo e comunismo e como as ideias socialistas se refletem nas sociedades contemporâneas. Vamos discutir como o socialismo real se diferencia das ideias originais de Marx e Engels. De uma maneira didática, vamos procurar explicar a vocês esses conceitos tão caros para todos nós. Nessa videoaula, você vai estudar a única forma de acabar com a exploração capitalista, segundo Karl Marx. A mais-valia como instrumento da exploração usada pela burguesia. E por último, como o socialismo real se diferencia do socialismo marxista. Duas coisas são muito importantes nas minhas videoaulas. A primeira são as imagens. Elas são muito importantes. Nem sempre eu vou comentar as imagens, né? Mas elas dialogam com os textos e com as minhas explicações. Então, observem muito o que diz as imagens. Cada imagem que foi selecionada para cada slide e para cada explicação que aqui será dada. Outra coisa que eu gosto muito são das perguntas. Então, vejam as que eu destaquei para essa sessão. Por que vivemos num mundo tão desigual? Se eu estivesse em sala de aula, certamente que eu cantaria a música. Ó mundo desigual. De um lado a fome total, de outro esse carnaval. Eu nem me lembro se a música é assim, mas como eu não estou em sala de aula, vocês não vão sofrer tanto. Eu não vou cantar. Mas por que vivemos num mundo desigual? Porque alguns moram em mansões e bairros luxuosos, enquanto outros vivem nas favelas ou nas ruas? Por que há pessoas que passam fome, sede ou frio? Por que existem as diferenças sociais? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula. Para introduzirmos o assunto, nada melhor do que recorrermos ao século XIX. Então vamos voltar ao século XIX. Na época da Segunda Revolução Industrial, né?
o surgimento da máquina a combustão, combustível, e do capitalismo monopolista. O operariado enfrentava uma crescente pobreza. O operariado, que trabalhava por volta de 14 a 16 horas por dia, que não tinha direitos trabalhistas, não tinha direito a férias, a licença saúde, nada. Estava nessa pobreza. Enquanto que a burguesia acumulava capitais. É nesse contexto que operários e alguns intelectuais começaram a sonhar com a possibilidade de uma transformação social que eliminasse a exploração capitalista. Foi assim que no século XIX o pensamento socialista começou a se desenvolver. Socialismo utópico. A palavra utópico vem de um sonho irrealizável, algo que não existe. Bom, o socialismo utópico é a primeira corrente do pensamento socialista e teve como principais teóricos pensadores como Saint-Simon, Fourier e Robert Owen. Eles criticavam o liberalismo econômico, que fundamentava o capitalismo. Então, o que eles criticavam? Liberalismo econômico vem de liberdade, né? Ou seja, eles criticavam a livre concorrência, o individualismo econômico e a não intervenção do Estado na economia. Em outras palavras, eles criticavam a livre concorrência, que é você deixar o mercado livre e as pessoas colocam o preço que quer em suas mercadorias e pagam o salário que quer para os seus trabalhadores, né, ou seus empregados. Isso é livre concorrência. Vai concorrer sem nenhuma imposição do Estado, né? O individualismo econômico, porque o capitalismo nos leva ao individualismo, a querer acumular mais e cada vez mais. Eles também criticavam a não intervenção do Estado na economia. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, atualmente, é o governo que autoriza o aumento do preço dos combustíveis. Isso é intervenção do Estado na economia. E eles criticavam a não intervenção, porque o que fundamenta o capitalismo é justamente isso. É o Estado não participar da economia. Então, se você quer estudar numa escola, você paga. Se você quer um tratamento dentário, você paga. Se você quer um tratamento de saúde, você paga. O Estado não participa de nada. Então, ele não oferece saúde, educação, transporte, ele não oferece nada. Tudo é pelo mercado. Então, as pessoas, você vai trabalhar numa empresa, você vai negociar diretamente com o patrão. É negociação livre, livre concorrência, sem nenhuma intervenção do Estado, né? E por último, o exemplo que eu dei lá dos combustíveis, que no Brasil é o governo que autoriza. A não intervenção do Estado é o governo não autorizar nada e é o mercado que regula os seus preços, os salários, né? Então é isso que os socialistas utópicos criticavam no sistema capitalista. Eles propunham a formação de comunidades autossuficientes, baseadas na livre cooperação e em cooperativas de trabalhadores que trocariam mercadorias entre si. O Estado, ele controlaria a economia para evitar os abusos do capitalismo. Ou seja, os socialistas utópicos, eles propunham a formação de comunidades, como nessa imagem ao meu lado, esse é um falanstério, uma mini comunidade agroindustrial. O que seria uma mini comunidade como um falanstério? Autossuficiente. Tudo que é produzido ali, o alimento produzido ali é para o próprio consumo, né?
as roupas, que no caso eles têm que produzir roupas também, seria para o próprio consumo, né? Agora, evidente, conforme a região que você mora, você não vai produzir roupas, né, de um determinado animal, se não tiver esse animal nessa região. Então você vai precisar comprar. Bom, como não é capitalismo, você vai fazer o quê? Vai trocar em uma cooperativa. Então, a ideia dessas comunidades autossuficientes não é produzir o excedente para vender e obter lucro. Não, isso é do capitalismo. Então, o excedente, eles vão fazer o quê? Eles vão trocar esse excedente numa cooperativa por outro produto, né, produzido dentro da cooperativa. Então, é isso que eles propunham, né? Na minha propriedade ou na minha comunidade, nós vamos produzir esse e esse alimento. E vamos trocar com outros alimentos que não tem na nossa propriedade. Ou por roupas, né? Ou, enfim, por instrumentos. Alguma coisa a gente vai trocar. Mas nós vamos ser o quê? Uma comunidade autossuficiente e que não vai produzir o excedente para a produção de lucro. Não. É simplesmente para trocar mercadorias entre si, né, sem nenhum tipo de abuso, que é uma prática comum do capitalismo. Bom, o aspecto utópico desse grupo de socialistas estava na crença que eles tinham de que a sociedade ela poderia ser transformada de maneira pacífica e sem a luta de classes. Alguns, inclusive, chegaram a acreditar que não era necessário eliminar o capitalismo, mas corrigir as suas distorções. Gente, isso é um sonho. Isso é uma utopia. Aliás, está aqui acima de mim é a capa de um livro, Utopia. E esse livro é até anterior a esse período, século XIX. Esse livro, salvo não me engano, é do século XVI. Quer dizer, então essa ideia de pensar, de sonhar num mundo melhor, mais justo, ele é antigo, né? Mas isso é uma utopia, isso é um sonho. Imagina, a sociedade ser transformada de maneira pacífica. O capitalismo ser o quê? Corrigido para não promover o lucro. Isso é um sonho. Atenção ao conceito de socialismo científico. Em 1848, os pensadores alemães Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista. E nele, eles defendiam a construção de uma sociedade igualitária, onde todas as riquezas seriam distribuídas igualmente para todas as pessoas. E isso seria controlado pelos próprios trabalhadores. Então, eles estavam propondo o socialismo científico, que também ficou conhecido como marxismo, e que afirma que a transformação da sociedade ela deve ser feita pelos próprios trabalhadores. Marx e Engels eles falam da importância dos trabalhadores ter consciência de classe, ou ter consciência da sua condição, da maneira pela qual eles eram explorados pelos capitalistas. Então, com a tomada de consciência, os trabalhadores alcançariam o poder por meio de uma revolução, por meio da luta armada, da luta de classes. Os trabalhadores alcançariam o poder por meio de uma revolução, destruindo o capitalismo e edificando uma sociedade socialista. No socialismo, não haveriam ricos, não haveria propriedade privada. Ou seja, as terras, fazendas, né, fábricas,
bancos, empresas, os grandes comércios seriam coletivamente pertencentes à sociedade, ao povo, né? Com a economia sendo dirigida pelos trabalhadores. Marx e Engels também desenvolveram o materialismo histórico. O materialismo histórico, que é uma teoria que afirma que os meios de produção, e aqui embaixo do meu lado, eu coloquei como meios de produção empresas, máquinas, equipamentos, terras, minas, madeira, algodão, né? Então, os meios de produção e as relações sociais de produção, que são as relações entre patrões e empregados, entre capital e trabalho, essas relações, né, elas determinam a vida das pessoas, da sociedade. Então, essas relações de quem é dono, né, dos meios de produção, tanto das empresas como das máquinas, das fábricas, né, ou das terras, das minas, dos minérios, o dono ou os donos, né, e aquele que tem a força de trabalho, que é o trabalhador. Então, são essas relações, né, que vão determinar a vida das pessoas. Se vai ter uma vida boa ou não, se vai ter qualidade de vida ou não, etc. Então, segundo essa teoria, a base econômica ela influencia as outras. A política, a cultura, a ideologia. Então, a economia ela se sobrepõe às outras áreas. Portanto, para entender a sociedade e as suas mudanças, é essencial analisar as condições materiais e as relações de trabalho. Eu diria mais ainda, e o processo de luta de classes. Em 1867, Karl Marx publica O Capital, consolidando o socialismo marxista, ou o marxismo. Marx argumenta que o capitalismo é injusto, porque ele só lucra porque explora a classe trabalhadora. Ele afirma que a única forma de acabar com a exploração capitalista é acabando com o capitalismo. Procurando ser um pouco mais didático, no capitalismo, os meios de produção, né, estão nas mãos de uma minoria, que são os capitalistas, ou a burguesia. Os meios de produção são os meios de trabalho mais os objetos de trabalho. Então, o que são meios de produção? Empresas, máquinas, equipamentos, ferramentas, e também as terras, minas, minérios, metais, madeira, algodão, lã, etc. Então, os meios de trabalho e objetos de trabalho, eles estão nas mãos de uma minoria. Isso no capitalismo. Eles estão nas mãos da burguesia, tá? Então, os meios de produção estão nas mãos da burguesia. Então, é importante a gente saber o conceito de meios de produção, que são os meios de trabalho e os objetos de trabalho, e que eles estão nas mãos somente da burguesia. Isso, claro, no capitalismo. Bom, esse talvez seja o vídeo mais importante dessa nossa aula, dessa videoaula. Peço licença a vocês, eu vou fazer a leitura, depois eu vou tecer alguns comentários. Então, os trabalhadores, para evitar a fome, vendem a sua força de trabalho. A força de trabalho, que é o quê? O que ele tem, tanto do ponto de vista mental, né, de inteligência, a capacidade intelectual que ele tem, mais a capacidade física. O trabalhador ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário, de um mísero salário. Os patrões exploram ao máximo
essa força, a força de trabalho, a mão de obra, né? Então, se um trabalhador recebe R$ 2.000 por 8 horas de trabalho, presta atenção, se um trabalhador recebe R$ 2.000 por 8 horas de trabalho, mas produz mercadorias de igual valor em apenas 3 horas, isso significa que nas 5 horas restantes ele trabalha de graça para o capitalista, né? Que se apropria do valor gerado. E Marx chama esse valor gerado de mais-valia, que é o lucro, que é o lucro. Então aqui Marx apresenta o conceito de mais-valia. E ele é muito importante para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Na obra O Capital, Karl Marx argumenta que o capitalismo deve ser destruído para que os trabalhadores possam assumir o controle da sociedade. Então, Marx prega a destruição do capitalismo. Ele também defende que o proletariado expropria a burguesia por meio da ditadura do proletariado. Então, ele propõe que o proletariado tome as terras e empresas dos empresários para distribuir isso com o povo. Isso é socialismo. É tomar as empresas e as terras dos latifundiários, dos patrões e dividir isso com o povo. Isso é socialismo. Na sociedade socialista proposta por Marx, os bens seriam compartilhados igualmente e os frutos do trabalho distribuídos conforme o esforço de cada um, eliminando a exploração. Portanto, na sociedade socialista não haveria exploração do homem pelo homem. Isso é muito importante, viu? Agora nós vamos apresentar o conceito de comunismo. E pretendo mostrar para vocês que o comunismo não é o mesmo que socialismo. Bom, o comunismo é um sistema econômico que visa substituir o capitalismo, resultando numa sociedade sem classes sociais, sem rico e sem pobre, sem patrão e empregado. Portanto, uma sociedade sem classes sociais, sem exploração da mão de obra, sem a presença do Estado. Vejam, aqui está dizendo, sem a presença do Estado. No socialismo tem a presença do Estado. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, o socialismo é considerado o caminho natural para se chegar ao comunismo. Então, o socialismo é só um rito de passagem. O socialismo é só uma transição. Porque o que Marx pregava mesmo era uma sociedade comunista, né? Que tem esses itens aqui, sem classes sociais, sem exploração da mão de obra, sem a presença do Estado. O socialismo é considerado o caminho natural para chegar até ele, o comunismo. Embora utilizados como sinônimos, esses termos têm diferenças, né, de acordo com o pensamento de Marx. De acordo com a teoria de Marx e Engels, na sociedade socialista, o Estado se dissolveria aos poucos. Então vejam vocês que, de acordo com Marx e Engels, no socialismo haveria a presença do Estado, até que ia chegar um ponto que não haveria mais a necessidade da presença do Estado. Então, o socialismo é uma transição entre o capitalismo até se chegar ao comunismo, né? Que mais? Os trabalhadores administrariam as empresas e a economia. Os trabalhadores, não está dizendo partido único. Os trabalhadores administrariam as empresas e a economia. Democraticamente, a própria sociedade se autogovernaria.
Aqui está falando democraticamente. Portanto, Marx ele não falava em ditadura. Lenin acreditava que os sovietes teriam cada vez mais poder para decidir no lugar do Estado. Bom, aqui um soviete seria para nós algo parecido com um centro comunitário. Então, o poder aos sovietes. Todo o poder aos sovietes, aos centros comunitários. E que eles teriam poder para decidir. Então, ele fala em democracia direta e não mais em democracia representativa, como aqui no Brasil nos dias de hoje, em que votamos e escolhemos os nossos representantes. E agora nós vamos falar do socialismo real. Para isso, temos que voltar no início do século XX, no ambiente da Revolução Russa de 1917, quando foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro Estado socialista da história da humanidade. Bom, então durante a Revolução Russa, os latifúndios foram abolidos e as terras distribuídas entre os camponeses. Então houve reforma agrária. As terras foram tomadas dos latifundiários e foram divididas entre os trabalhadores sem terra. Outra coisa, o Partido Comunista tornou-se um partido único. Os outros partidos foram proibidos, censurados, assim como a imprensa também, né? E houve a nacionalização de fábricas, bancos e empresas. O que é isso? Fábricas, bancos e empresas foram tomadas dos burgueses e se tornaram empresas do governo, empresas públicas. Então veja como que é importante conhecermos o conceito de socialismo. Aqui no caso, o socialismo real. Porque tem alguns pontos que são diferentes daquilo que é proposto por Marx. Então vamos ao texto. A alta burguesia foi eliminada, né? Isso na Rússia. A alta burguesia foi eliminada. O salário dos trabalhadores nivelado, aproximou, né? Ficou muito próximo, né? E os camponeses ficaram obrigados a fornecer parte de sua produção gratuitamente para as cidades. Né? Que mais? A economia ela passou a ser rigidamente planejada pelo Estado. Passou a ser o quê? Planificada pelo Estado. Então são coisas importantes do socialismo real. Agora, eu quero chamar a sua atenção para os benefícios que o povo soviético conquistou na União Soviética, na União Soviética socialista. Então, o Estado ele investiu pesado para resolver os problemas sociais. Isso mesmo, o Estado investiu pesado para resolver os problemas sociais. Então, ele construiu casas e apartamentos para acabar com as favelas. E distribuiu essas casas e apartamentos gratuitamente, viu? O governo construiu casas e apartamentos e distribuiu gratuitamente. E também fez alojamentos para acabar com a mendicância nas ruas. Não queria saber mais de gente dormindo, morador de rua, ou pessoas, moradores em situação de rua. Não, ele acabou com isso, construindo os alojamentos. As crianças passaram a frequentar uma escola, porque antes não tinha escola para todas. E nós estamos agora falando de escola gratuita. Né? Assim como também o atendimento médico, que inclusive os camponeses passaram a ter acesso. Atendimento médico gratuito. Então, quantas conquistas? Diferente do Ocidente capitalista da época, década de 20, década de 30, do século 20.
aproximadamente. Quase todas as mulheres, atenção mulheres, quase todas as mulheres estudavam e trabalhavam. Estudavam gratuitamente e trabalhavam em diversas profissões, como engenheiras, motoristas de caminhão, geólogas, soldadoras. Isso aqui são só exemplos, tá, gente? A lista é enorme de profissões. Isso aqui é só exemplo. Então, as mulheres, elas participavam, coisa que no Ocidente isso não acontecia. Então, elas trabalhavam e estudavam, né? Outra coisa, os planos econômicos, eles passaram a organizar a mão de obra, eliminando o desemprego e a inflação. É isso mesmo, gente. Não havia desemprego, não havia inflação. Bom, durante o regime de Stalin, o Estado soviético se expandiu enormemente. Mas cresceu muito, né? Mas ele eliminou a autonomia da sociedade. As pessoas não tinham liberdade. Não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, né? E Stalin, ele passou a concentrar todos os poderes em suas mãos, ou nas mãos do Partido Comunista, que é um partido único, né? A União Soviética, portanto, se transformou numa ditadura, onde as eleições eram uma formalidade, né? Inclusive com candidatos únicos. De modo que qualquer crítica ao governo resultava em prisão. Greves foram proibidas e o pensamento independente ele foi suprimido, né? Ele foi eliminado, né? Deixando o proletariado sem participação nas decisões políticas. Se a KGB, a Polícia Secreta da União Soviética, né, se ela apenas desconfiasse de alguém, ou se tivesse uma denúncia anônima, né, isso já era o suficiente para o sujeito ser condenado. Não é só ser preso, não, é ser condenado. Às vezes, se alguém não gostasse do sujeito, fazia lá uma denúncia fake e ele era condenado. Como eu disse no início, eu gosto das imagens. Então, nessas imagens, Stalin se apresenta com ar de bondoso, generoso, carinhoso, e ele era idolatrado pelo povo. O povo tinha casa, comida, escola, assistência médica, tinha tudo, saúde, o povo. Então ele era idolatrado. E mesmo assim, ele perseguia até os comunistas que se opunham ao seu governo. Ou melhor, ele perseguia até os comunistas que se opunham à sua tirania. E ele utilizava campos de concentração, tortura, práticas que divergiam das ideias de Marx e Engels, né? Então isso é importante. Alguns marxistas chegaram até mesmo a afirmar que a União Soviética não representava o socialismo. Stalin, ele não tolerava a oposição. Ele não tolerava o debate. Ele não tolerava o diferente, o questionamento. E o seu regime, embora não fosse antissocialista, era um regime socialista, era um regime profundamente antidemocrático. Aqui um gráfico comparativo entre o socialismo na obra de Marx e Engels, que eu vou até usar o termo marxismo, e o socialismo real, que foi praticado na antiga União Soviética. Então, no marxismo, as terras, minas e empresas pertencem à coletividade. No socialismo real, as terras, minas e empresas pertencem ao Estado. No marxismo, as decisões econômicas são tomadas democraticamente pelo povo, visando o bem-estar social. Então, isso é importante refrisar.
No marxismo, as decisões econômicas são tomadas democraticamente pelo povo. No socialismo real, as decisões econômicas são autoritariamente tomadas pelos burocratas do Partido Comunista. No marxismo, os produtores são os próprios consumidores, garantindo honestidade e qualidade. No socialismo real, os burocratas pouco se importam com a qualidade dos produtos e serviços. No marxismo, não há ricos e as diferenças sociais são pequenas. No socialismo real, não há mais burguesia, mas a sociedade é menos desigual do que no capitalismo, com altos burocratas desfrutando de privilégios materiais. No marxismo, ele fala em amplas liberdades democráticas para os trabalhadores. E no socialismo real, a ausência de liberdade e democracia, caracterizando uma ditadura stalinista. Está chegando ao final dessa videoaula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, inscreva-se no meu canal do YouTube, dê um like e ative o sininho para receber as notificações. Vejo você na próxima videoaula, tá? Um grande abraço e até lá!